Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo. Amém. Então, irmãos, o nosso canal no YouTube já está, funcionando. Já tem mensagens nossas no YouTube. O nosso canal, você entra Fé e Vida Igreja Cristã no YouTube, escreve Fé e Vida Igreja Cristã. Já vai cair na nossa página lá no YouTube. Algumas mensagens já postadas. Alguns irmãos já se inscreveram, você pode se inscrever também lá no canal. É só você ir lá no inscrever-se, clicar em cima. Amém, irmãos? Você pode já compartilhar a mensagem de lá, você pode linkar e mandar para alguém as nossas mensagens. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Então você pode participar desse mover no nome de Jesus. Recentemente, numa mensagem que eu preguei aqui, quando eu disse assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho para a cruz, a verdade da cruz e a vida pós-cruz. E um pastor lá do Pernambuco, ele copiou essa frase, escreveu no Face dele e me marcou no Face dele. Aí eu vi aquela marcação e fui olhar. O pastor fez isso, quer dizer, lá no Pernambuco, significa o quê? Que ele assistiu a mensagem. Amém? O Evangelho da graça. Diga glória a Deus. Irmãos, e recentemente, na quinta-feira, fiquei um mês ministrando sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Cristo, ele é filho. Filho não é ministério, mas ele recebeu esse sacerdócio, esse ministério excelente, mais que excelente, que é o do sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Falei algumas coisas, amém? Qual é a posição do sumo sacerdote? Ele fica de costa para o povo, mas de frente para Deus, porque ele fala com Deus em favor do povo, intercede. Então hoje ele está lá, do lado do Pai, com as mãos erguidas, nos abençoando. Porque nele tudo está feito, nele tudo está pronto. A diferença da graça com a lei é que a lei te ensinava a fazer de forma correta. E se você não fizesse de forma correta, você era culpado de todo o resto. Mas a graça nos ensina a crer de forma correta. Porque crendo de forma correta, fazemos de forma correta. Amém? Então a graça me ensina a crer de forma correta. E quando eu creio de forma correta, eu vivo na minha posição diante do Pai em Cristo Jesus, do que eu sou, do que eu tenho e do que eu posso nele. Nele eu sou filho, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas, sou abençoado, não vou ser, eu já sou. Efésios 1:3 diz que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos Por quê, irmãos? Posição. Então a graça, ela me posiciona corretamente diante do Pai. Mas a lei não. A lei falava com gente morta. A lei é ensinamento para gente morta no espírito. Porque nós nos tornamos vivos no Espírito, passamos a ter vida no Espírito quando? Quando nós recebemos Jesus como Salvador. Nós nascemos de novo. Nosso espírito é recriado e agora o Espírito de Deus está habitando em mim, mediante o que Jesus fez na cruz. Então agora em Cristo eu tenho posição. Mas antes de Cristo, condição. Condição de morto espiritualmente, condição de pecador. Vocês estão me entendendo? E a lei tratava assim, com gente morta no espírito, porque o Espírito Santo não residia
não morava, não estava posicionado em ninguém na lei. O Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Fazia o que tinha que fazer, depois ia embora. Ele não permanecia porque o homem estava morto espiritualmente. E então, quando Jesus veio e ele deu vida, a vida de Deus, que no grego é zoe, a vida de Deus, a vida zoe de Deus em nós, então nós passamos a receber essas coisas. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, amém, irmãos? Agraciados por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do trono da graça, Espírito Santo com o Senhor habitando em nós, residindo em nós, mediante o sacrifício de Jesus pela igreja, do qual ele se entregou por ela. E aqui estamos nós, Espírito Santo, para sermos instruídos na verdade, nada mais do que a verdade, no conhecimento, para sermos lavados pela água, no santificar da tua igreja. Por isso, Espírito Santo, que nesta noite a mente deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, esteja aberto para receber, se conectar a toda a verdade em Cristo Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Irmãos, nós vamos começar na escola da fé. Eu acredito que não hoje, talvez eu não dê conta de falar tudo que eu quero falar na escola da fé a respeito do sangue de Jesus. Eu não sei vocês, mas quanto a mim, eu que amo as Escrituras, eu que amo ler as Escrituras, ouvir, meditar nas Escrituras, e de analisar a palavra para eu viver, porque antes de eu ensinar a você, eu tenho que viver. E eu sempre digo que eu não estudo para pregar para vocês, eu estudo para viver. Porque é o que a palavra de Deus tem para mim. Amém, amados? E o que é para mim é para você. Amém? Diga glória. Essa, aqui ó. O que a palavra de Deus tem para mim, tem para você. Amém? A diferença, preste atenção, irmãos, é que o que você precisa, eu preciso. Amém? Só que dentro da igreja de Jesus, ele deu cargos e funções. Ele escolhe na igreja de Jesus, não na dos homens. Na igreja de Jesus, ele escolhe homens para receberem cargos, para exercerem dentro desses cargos funções no corpo de Cristo. E esses cargos, eles são 5. São apóstolos, que são 5 ministérios. Olhe para aquele quadro lá. Os 5 ministérios. Ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Para que ele deu? Para haver o aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo, irmão? A igreja. Então, quando você pega os 5 ministérios, os 5 ministérios funcionam assim, ó. Primeiro é o do evangelista. O evangelista,
é aquele que vai, evangeliza uma pessoa, fala da salvação na pessoa de Cristo, e junto com o ministério do evangelista, 3 dons o acompanham: dons da fé, dom da fé, dons de curas e maravilhas. Esses 3 dons do Espírito Santo, eles equipam o ministério do evangelista, porque ele vai e faz esses sinais no nome de Jesus. A pessoa se arrepende, crê em Jesus, então agora ela nasce de novo. Aí, quem cuida dela não é o evangelista. Agora ela passa essa pessoa para o ministério do pastor, porque ela é um bebê, e agora o pastor vai cuidar dela até o momento dela ser transferida para a mão do mestre. Porque o mestre é aquele que traz as verdades do Pai, é aquele que tem uma capacitação do Espírito Santo mesmo para falar com a igreja, com graça. É mais ou menos uma pessoa assim, se ouve uma pessoa, você fala assim, não, essa pessoa aí, ela prega, ela ora, amém? Mas de repente você ouve uma pessoa, fala, não, que cara ali é diferente. Você conhece pessoas assim? Porque eu conheço. Você fala que a pessoa ali sobressai por causa da capacitação do Espírito no ministério do mestre, para ensinar a igreja. Depois do mestre vem o profético, depois do profético o apostólico, aquele que envia. Mas os 3 primeiros essenciais é o do evangelista, o do pastor e o do mestre. Esses são essenciais na caminhada de um cristão. Amém, irmãos? Na caminhada de um bebê. Até ele sair, e aprender a comer sozinho, a já caminhar, certo, irmãos? A ficar firmes, orar, jejuar, ler as Escrituras. Diga glória a Deus, irmãos. Porque isso é princípios de Deus para que haja crescimento e edificação na igreja. Que haja amadurecimento no corpo de Cristo. Para que, através desse amadurecimento, você não venha a ser levado ou julgado por nenhum vento de doutrina. Quando você ler as Escrituras e você estiver em alinhamento com o Espírito Santo, você ouviu uma heresia, você vai falar, isso que é heresia. Isso aqui está fora das Escrituras. Aí, o que vai acontecer, irmãos? Você não vai querer ouvir essas heresias. E aí você lendo as Escrituras elas te dão alvará para você não ouvir, para você nem comer, para você nem dar paz do Senhor, nem saudar com paz do Senhor pessoas que praticam estas coisas. Pessoas que distorcem as Escrituras em benefício próprio. E isso está escrito. Pedro falou isso, João falou isso, Paulo falou isso, que nos últimos dias surgiriam homens sem o espírito, de interesse, que fariam das pessoas fontes de lucro. Aí eu pergunto para vocês, tem ou não tem? Tem ou não tem? Pessoas fazendo comércio com a fé. Tem, irmão. E eu digo para vocês que não é só pregadores, não. Pessoas que estão aqui, pessoas que, às vezes, ela tem a habilidade de fazer uma camiseta com o nome de Jesus, imprimir no silk e tal, na estamparia. Aí você vai na loja comprar uma camiseta com o nome de Jesus, com um texto bíblico, pessoa que é R$100.
pessoa quer um preço exorbitante, lucrando em cima. São os mercenários, são as pessoas que querem tirar proveito. Elas querem ter lucros. E isso, irmãos, está para todo lado. Para todo lado. Hoje o mercado, com esse crescimento gospel, o mercado está atrás. Por quê? Porque há um grande mercado no meio evangélico. Por isso que se criam roupas, modas. Os hinos hoje, você pode ver que esses hinos de hoje, os cânticos de hoje, eles só duram até vir outro. Que isso, pastor Menezes? É ou não é? É. Mas vê os hinos da harpa, que os hinos de antigamente. Você vê se eles eram para ser comércio como os de hoje. Não era, irmãos. Quando você ouve um soldado ferido, há muitos feridos. Entendeu? Pregador de rosas, sem ovelhas, discípulos nos caminhos de Emaús. Eu não era crente, mas eu ouvia minha mãe cantando isso. Eram 2 discípulos nos caminhos de Emaús, iam falando a respeito de Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eu lembro de ver minha mãe cantando isso. E são coisas que ficam. Você vê quando se canta, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar e o meu lar está muito além do sol. Você pega os hinos da Voz da Verdade. Então fica. Mas os de hoje ficam tudo para comércio. É só até surgir outro melhor. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, quando você está numa igreja edificada na rocha, quando você faz parte da igreja, não é estar. Porque quando eu falo estar, eu estou me referindo à placa. Mas quando você está edificado na igreja, que está estabelecida sobre a rocha, que é Cristo, você é alimentado pelos 5 ministérios. E aí você vai crescendo em Deus. E aí você começa a ser confrontado no seu espírito, como a irmã Edilama, os irmãos. Por quê? Porque antes tomavam leite. E agora começa a receber feijoada, começa a receber uma comida mais fortificada. Aí choca. Aí bate. Amém, queridos? Então, a escola da fé de hoje, eu vou falar sobre o sangue de Jesus. A importância do sangue de Jesus. Amém, amém? Diga glória a Deus. Como que o sangue de um homem é importante para a nossa salvação? O sangue derramado de um homem. E olha, irmãos, eu estava conversando com a Alessandra agora na hora do almoço. E eu falando para ela que Jesus perdeu praticamente todo o seu sangue. Começa com o suor, que se transformou em gotas de sangue. Depois ele vai para a ceia, né, com os apóstolos. Aí ele é preso. Depois que ele é preso, leva ele para um lado, é julgado de um lado, vai para outro, depois ele começa a apanhar. Recebe a coroa de espinhos sobre a cabeça, os espinhos cravam essa região. Imagina, vocês sabem quanto sangue sai nessa região? Qualquer cortezinho que dá, é muito sangue, sim ou não?
teve as suas mãos, e aí uma questão, mãos ou punho? Os pregos foram aqui e aqui. Eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, não. Sangue. Os pés. Ele teve as suas costas dilaceradas, irmãos. As costas de Jesus ficou dilacerada. Não é um raladinho no chão, não. Não, as costas de Jesus ficou em carne. Segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, os ossos da coluna apareceram. Dava para ver os ossos da costela. Porque foram 40 chicotadas e o chicote tinha 12 pontas e nessas pontas ou eram lâminas ou eram pedaços de ossos que quando batiam, grudavam, aí o carrasco puxava e trazia pedaços de carne e pele. Se você assistiu o Paixão de Cristo, o último que foi lançado, quando ele vai ser chicoteado, o carrasco faz isso, o soldado, ele bate na mesa e que ele fica grudado na mesa. Então, segundo Flávio Josefo, as costas dele se tornou uma só ferida, uma só chaga. Colocaram as vestes sobre ele, água e sangue saindo. E eu já disse isso aqui, água e sangue secando no pano, quando vai puxar, sai tudo junto. Os soldados arrancaram as vestes dele, não foi com cuidado nem delicadeza. Pensa no que foi saindo. Então ele é levado para o Gólgota, lugar da crucificação. Então tem as mãos e os pés. Passa tudo que passou, no final, o soldado ainda vem, ainda perfura o seu lado e sai o quê? Água e sangue. Sim ou não? Quando o soldado abriu o seu lado com a lança, você acha que ele ficou ali, depois estancando o sangue para não sair? Não, irmãos. Então Jesus teve praticamente todo o sangue dele derramado. E é o que diz as Escrituras. Ele derramou o seu sangue, todo ele, pela humanidade, pelos que creem. E é sobre isso, a importância do sangue. E então Jesus, no dia que ele está com os discípulos, ele pega um copo, uma taça, com suco de uva. Um suco de uva não, suco de uva para nós, mas que ele tomou foi vinho mesmo. Ele pega uma taça com vinho e dá graças a Deus. E dá para os discípulos e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei todas as vezes em memória de mim. Ele pega então o vinho e leva e traz à memória que é o sangue dele, o sangue derramado. Por causa da importância do sangue. Diga glória a Deus. Antes de eu ler alguns versículos bíblicos, eu queria dizer algo para vocês. Todos conhecem a história das 10 pragas do Êxodo, do Egito, sim ou não? Sim ou não? Você sabe qual é a 10ª praga? A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Foram 9 pragas. 9 pragas. Se você estudar a cultura egípcia, o Egito, os egípcios, eles veneravam vários deuses mesmos. Mas havia alguns que eram especiais para eles. Eles veneravam o Deus da cultura, da agricultura. E as 10 pragas enviadas por Deus
confrontou esses 3 ídolos, eles eram 3. As 10 pragas, elas confrontaram esses 3 ídolos que eles veneravam como deuses. As 10 pragas. Eles acreditavam nesses deuses e as 10 pragas confrontaram, derrotaram e venceram os deuses que eles veneravam. E então Deus sempre enviava Moisés quando via uma praga para falar com Faraó. E sempre Faraó endurecendo o coração. E vai na primeira, e vai a segunda, e vai a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E só praga vindo, e morte, doenças. Até que Deus fala para Moisés, Moisés, agora vai lá e fala para Faraó, que mais uma praga eu vou enviar. Então Moisés chega diante de Faraó, vai falar com ele, e o Faraó não quer ouvi-lo. Então Moisés fala, olha, mais uma praga vai ser enviada, que é a morte dos primogênitos. À meia-noite, Deus vai enviar um anjo, e ele vai passar pelo Egito, e todo primogênito morrerá, dos animais, dos seres humanos, tudo. E então, Deus falou para Moisés, aí ele vai deixar vocês irem. Só que antes de Deus enviar esse destruidor, esse anjo, o anjo da morte, Deus deu uma orientação para Moisés. Moisés, você vai agora no meio do povo e vai orientá-los, a cada um deles, a pegar um cordeiro e ficar com ele por 4 dias dentro de casa. Por 4 dias, toda a família hebreia tinha que ficar com um cordeiro. Aquele que tinha uma família pequena se unia a outra família pequena. Mas eles tinham que ficar com um cordeiro novo, sem defeito, 4 dias dentro de casa. Depois desses 4 dias, eles vão sacrificar o cordeiro, vai colher o sangue, vai assar esse cordeiro, vai preparar ele, e ele deu uma instrução de como comer o cordeiro, o que deveria ser feito na saída do povo do Egito. E ele deu esse nome, e ele deu o nome a isso de Páscoa. E nessa Páscoa, com o sangue era para ser passado nos umbrais das portas da casa dos hebreus. E o sangue do cordeiro foi passado do lado de fora, não do lado de dentro. E a orientação de Deus para Moisés é, quando o anjo passar e ele ver o sangue nos umbrais das portas, ele vai passar direto. Compreende? E ali não haverá morte. Isso tudo já é uma simbologia, já é uma sombra de Cristo. Preste atenção, irmãos. O sangue era para ser passado do lado de fora. Quando o anjo passasse, ele ia ver o sangue. Ele não ia ver o que estava dentro. Não importava o que estava dentro, quem estava dentro. Ele viu o sangue, ele passava direto. A casa que não tinha o sangue, o primogênito morria.
A casa que tinha o sangue, ele passava direto. Ele não olhava quem estava dentro. E assim foi naquele dia. Todos os primogênitos morreram, inclusive o filho de Faraó. E dentro do ensinamento pascual, da Páscoa, da saída, Deus ainda orientou Moisés a falar para o povo. 400 anos vocês ficaram escravos aqui. Vocês não vão sair de mãos vazias. Fala para o povo ir aos vizinhos e aos egípcios e pedirem. Peçam ouro, peçam prata, peçam o que quiserem. Porque eu vou dar graça e eles vão dar. Então Moisés orientou o povo a pedir e eles deram para que o povo saísse dali ressarcidos. Não na miséria, não como escravos, mas todos providos da bênção de Deus. Posso ouvir um amém? Eu sou um pregador da graça. Quando você olha para tudo isso, você vê o favor, porque graça é favor imerecido. Você vê a graça de Deus operando neles, em favor deles. Então, Deus começa esse processo de retirada com Moisés, do povo do Egito. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o sangue. Para o povo sair do Egito, eles precisaram do sangue. E o Egito fala do mundo. E é uma sombra do que Cristo faria por mim e por você. Hoje, nenhuma pessoa é tirada do mundo se não for pelo sangue de Jesus. A saída de uma pessoa do mundo passa primeiro pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que purifica o homem do quê? De todo pecado. Não há purificação de pecado se não houver o sangue de Jesus. No velho pacto, na antiga aliança, o sangue oferecido pelo sumo sacerdote aspergido sobre o propiciatório, ele não purificava o homem do pecado, simplesmente encobertava o homem do pecado. Roberto, ora por ela aí, irmão. No silêncio, amém? Então olha para mim agora, irmãos. Ela está numa fase de libertação, ela já é liberta no espírito, olhem para mim, amém? Só que ela sofre muita guerra mental. A mente dela está bombardeada daquilo que foi implantado nela. Eu tenho cuidado dela, o filho dela está aí, amém, irmãos? Então Deus está fazendo, já fez a obra, e ela está tomando posse, ela já tomou e está se libertando disso, amém? Então nenhum homem sai do mundo, nenhuma mulher sai do mundo, ninguém sai do mundo e vem para Cristo se ela não passar pelo sangue, se ela não for purificada pelo sangue. Amém? Porque entendem, irmãos? Assim como no Egito, o sangue foi passado nos umbrais, e o anjo da morte passou, e o primogênito não morreu. A casa de quem tinha o sangue, e quem estava dentro da casa, ficou guardado. Compreenderam? Sim ou não? A casa que tinha a marca do sangue do Cordeiro, do qual o anjo da morte passou e não entrou, quem estava do lado de dentro, ele não viu quem era,
Mas quem estava dentro da casa, que tinha a marca do sangue, toda a casa era protegida. Toda a família. A saída do povo do Egito se deu com o sangue do Cordeiro. A Páscoa. E aí vem o Êxodo. O povo começa a peregrinação. E no deserto eles começam a murmurar contra Deus por falta de água, por fome. Deus sempre provendo com graça. Mesmo o homem se rebelando, se levantando contra ele, Deus provendo. Posso ouvir um amém? Porque é assim conosco. Quantas murmurações você já liberou? Quantas palavras você já disse para Deus? Palavras negativas, palavras frias, palavras inúteis que foram contra Deus. Porque eu já fiz isso. Então, Deus sempre provendo com graça. E por causa disso, eles peregrinam 40 anos. E a jornada do povo do Egito, saindo do Egito até Canaã, a terra que havia sido prometida pela multidão que ia, de crianças, velhos, eram poucos dias. Eles peregrinaram 40 anos. 40 anos. Só que quando eles chegam diante da terra prometida, finalzinho de Deuteronômio, Moisés sobe o monte e havia o Jordão, e do lado do Jordão ele viu a terra prometida. Então é enviado espias para espiar a terra. Moisés morre, Deus o sepulta e esconde o corpo dele para ninguém achar. Deus sepultou o corpo de Moisés para ninguém achar. Então Deus vem e fala com Josué: você vai assumir o lugar de Moisés. E tudo isso é símbolo, tudo isso é sombra, porque Josué no grego é o mesmo nome para Jesus. Então Josué agora assume com espada e lança e escudo a travessia, o passar pelo Jordão. Assim como eles foram batizados no Mar Vermelho, agora eles passam pelo Jordão e de lá está Jericó, a primeira cidade a ser tomada. Moisés vem com vara e cajado e agora Josué, um jovem Josué, assume com lança, espada e escudo. E ele tem a função, o encargo de atravessar com esse povo para a terra prometida. Então ele envia os espias em Jericó. Quando os espias estão em Jericó, eles percebem, eles se escondem então na casa de uma prostituta chamada Raabe. Veja, e a casa da prostituta Raabe ficava na muralha. Então ela esconde esses dois homens. E ela sabendo então, veja, uma prostituta sabendo do que ia acontecer, porque toda Jericó, toda Canaã já tinha ouvido falar do que Deus vinha fazendo com os judeus quando eles saíram do Egito. As vitórias, as provisões. Então a notícia já tinha se espalhado. Então a prostituta Raabe faz uma aliança com aqueles dois espias. E aqueles dois espias falam para a prostituta Raabe: olha, a nossa aliança com você é essa. E eles pegam e dão um pedaço de pano vermelho para ela, de escarlate, e diz para ela: olha, no dia que nós viermos, porque ela os esconde, guarda eles, o dia que nós viermos para tomar Jericó, pega toda a sua família, pega todos os seus e coloca dentro da sua casa. E essa fita, esse fio vermelho de escarlate, é a marca. Se esse fio não estiver na janela da sua casa, quando nós entrarmos, nós estamos livres da nossa aliança.
todos vão morrer. Mas se esse fio escarlate, esse pano vermelho estiver aqui, a sua casa está protegida. E esse pano simboliza o sangue de Cristo Jesus. Tanto na saída, com o sangue nos umbrais, quanto na entrada, com a fita vermelha, o fio escarlate. E da mesma forma, é comigo e com você. Para nós sairmos do mundo, precisamos do sangue. E para entrarmos lá, precisamos do sangue. Porque é escrito na doutrina da igreja, nas revelações do apóstolo Paulo, que quando Cristo, o sacrifício perfeito na cruz, morreu, era necessário ele entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Deus aceitou para o lugar aonde eu vou. Lugar dos salvos em Cristo. Assim como eles precisaram do sangue do Cordeiro, passando nos umbrais para saírem na 10ª praga, eles também precisaram do sangue para entrar na terra prometida. E isso é simbolizado, representado no fio vermelho, na fita vermelha, no pano vermelho com a prostituta Raabe. Veja, não importava quem estava dentro da casa. A aliança era o pano vermelho. Compreende isso? Agora olhem para mim, irmãos. Eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Há 24 anos atrás, quando eu disse sim, eu o recebo como meu Salvador. Então o sangue dele veio, me purificou e cobriu a casa. E você? E você? Foi assim não? Sabe qual é o problema da religiosidade? É que não acredita nessas verdades. Isso é posição diante de Cristo. E aí, por não se posicionarem na verdade diante de Cristo, saem correndo atrás de campanhas, como eu fazia, correntes, sacrifícios humanos para serem abençoados. Se não der, não é abençoado. Ei, entenda, antes de você dar, antes que você dê, Ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele deu, Ele foi doador. Posso ouvir um amém? Amém. E aí as pessoas saem correndo atrás de cura, porque são ensinadas e levadas a isso, a correrem atrás, a buscarem. E quando vão, são ensinadas a se sacrificarem, a darem tudo, a darem 10%, 20%, 30% de dízimo, tridízimo, para serem abençoadas. Por quê? Porque vive o evangelho da lei, da maldição, não da graça. Estão pisando no sangue de Cristo. Porque em Cristo, tudo está pronto. Porque a graça me ensina a crer de forma correta e a viver de forma correta diante dele, reconhecendo o sangue. E eu ensinei sobre o sumo sacerdote, que está com as mãos erguidas, nos abençoando. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou
que já nos abençoou. Então Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Na reunião passada eu disse que quando você olha para o velho pacto, no velho pacto Deus mandou homens fazer grandes coisas. Mas quando você vem para a nova aliança, você não vê Deus mandando homem nenhum fazer nada. Porque é Ele que está fazendo, foi Ele que fez, e Ele que está construindo e edificando a casa dele. É Ele que está edificando. Eu não habito mais em casas edificadas por mãos humanas. Olha para o passado. Moisés edificou o tabernáculo. Depois veio Davi tentando construir um templo. Deus não mandou Davi construir templo, nem Salomão. O templo foi um desejo de Davi. Falou, eu moro em palácio, por que a arca do meu Deus fica em tenda? Vou construir um santuário, um templo. Deus não deixou, Deus chegou para Davi e falou, Davi, as suas mãos têm muito sangue. E ele era um homem segundo o coração de Deus, um grande adorador. Mas a sua mão tem muito sangue, você matou muita gente. O seu filho vai ficar incumbido. Salomão construiu o templo, por isso é chamado o templo. Passado disso, o templo foi destruído, os muros de Jerusalém destruídos, Esdras e Neemias foram chamados para restaurar muro e templo. Depois o templo edificado novamente, na época de Jesus, 70 anos depois, entra o imperador e derruba o templo. E outras histórias na Bíblia do templo ser derribado. Mas Deus não mandou. Nem no passado se ergueu uma muralha, um prédio de tijolo. Quanto mais na nova aliança, onde ele diz, eu não habito em casas edificadas por mãos humanas. Porque aqui o homem edificou, foi colocado um véu, e ele ficava ali recluso na arca. Mas no dia que Jesus, ele gritou tetelestai, ele bradou tetelestai na cruz do Calvário, está consumado, porque tetelestai significa está consumado. Ele consumou o quê? Ele está derramando suas últimas gotas de sangue, o sangue esvairindo, e ele diz, tetelestai, está consumado. O que ele consumou? O que ele fez? O que ele deixou pronto? Então o véu do templo se rasga, de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, o próprio Deus rasgou o véu e saiu dali. Para quê? Para habitar nos homens, do qual Ele habita sobre mim hoje. Obrigado, Deus. Deus não habita em templos, em prédios edificados por mãos humanas. Deus não se move em tijolo. Deus se move em gente. Deus se move em pessoas. Ele se move em mim e Ele se move em você. Posso ouvir um amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Na época do templo, somente o sumo sacerdote entrava na presença dele. Hoje, por causa do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, todos nós temos livre acesso de chegar na presença dele, por causa do sangue de Jesus. Então entenda, na saída do Egito, na 10ª praga, o sangue. Na entrada na terra prometida, o sangue. Para sair do mundo, o sangue. Para entrarmos lá, ele precisou levar o seu sangue e aspergir diante de Deus. Para sair e para entrar. Aleluias. O sangue me purifica de todo. O sangue me purifica de todo. O sangue te purifica de todo pecado. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia então, se você quiser abrir, acompanhar, mas vamos projetar João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Veja, vou ler aqui que é mais rápido. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. O que brotou dele? Sangue e água.
o sangue que nos purifica de todo pecado. Diga, o sangue que nos purifica de todo pecado. E a água, a palavra. Porque o que move a igreja do Senhor Jesus não é milagres, não são sinais, é o quê? A água, a palavra. A palavra pregada. A fé vem pelo ouvir. Quem crer e foi batizado. Jesus disse, as minhas palavras estiverdes em vós. O que ele diz? Se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Em outra ele diz assim, se as minhas palavras, se verdadeiramente vocês viverem as minhas palavras, então eu permaneço em vocês e vocês permanecem em mim. Palavra, o sangue e a palavra. Foi o que jorrou. Diga glória a Deus. Então entenda, irmãos. Quando o sangue de Jesus foi derramado, se confirmando tudo, Deus se alegrou. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele permanece como um sinal da obra de expiação, feita para a glória de Deus e para a bênção do homem. Veja, Deus se satisfez na morte do Filho para restaurar a humanidade. E a humanidade caída, vivendo numa condição de pecadora, morta, longe de Deus, afastada de Deus, condenadas. É a condição. Então, Deus se satisfez sacrificando seu Filho. Por quê? Porque domingo passado eu disse isso, porque Deus, quando deu seu Filho, quando Ele amou o mundo, não foi o Filho que amou o mundo, quem amou o mundo foi o Pai, porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, veja isso, porque Deus amou-o, de maneira que deu o seu quem amou o mundo foi o Pai, não foi o Filho. O Filho é a expressão do amor do Pai para o mundo pecador, o mundo em trevas, o mundo em decadência, o mundo no abismo, o mundo na condenação, mas Ele amou, e Ele deu, e Ele se satisfez nisso, dando o Filho, porque dando o Filho, Ele receberia muitos de volta, e eu louvo a Deus porque eu sou um deles. Ele me achou numa sexta-feira da paixão, ou desculpe, no sábado de aleluia de 96, ali Ele me pegou e eu disse sim para Ele. Eu vim buscar o perdido, apregoar o ano aceitável ao Senhor, pôr em liberdade o cativo e o oprimido. Naquele dia, eu disse sim. 24 anos já se passaram. Glória a Deus. Porque Ele me amou. Ele amou o mundo. Ele deu. Quando o mundo não o amava. Então Deus se satisfez, Deus se alegrou pelo sangue derramado. O sangue do seu Filho. Porque o sangue dele limpa o homem de todo pecado. Você não é limpo por outra forma a não ser pelo sangue. Se a sua religião, onde você vai, onde você ouve ou vê alguém dizendo que outra coisa te limpa do pecado, se não for o sangue, é heresia. Porque Deus se satisfez com o sangue dele, com o sangue do Filho. E somente o sangue. Por que Jesus suou? E ao suar, o seu suor se transformou em sangue. Nós já falamos sobre isso aqui. Porque havia uma maldição do trabalho. Quando ele olha para Adão e fala: Adão, a partir de agora, do suor do seu rosto, você vai tirar o seu sustento. Era maldição. Em Cristo,
a maldição foi quebrada? Porque hoje, na nova aliança, o trabalho dignifica o homem. Aleluias! Glória a Deus! Paulo escrevendo à igreja, ele disse: há no meio de vós quem não queira trabalhar, que ele também não coma. Ele não é digno nem de comer. O sangue de Jesus quebrou a maldição até do trabalho. Porque havia do suor do seu rosto, você vai tirar o sustento, por isso o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele quebrou a maldição através do sangue, porque somente o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. E Deus se satisfez com o sangue, porque é só o sangue saindo e o sangue entrando. O sangue para sair nos umbrais e o sangue para entrar. O fio escarlate. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, eles eram vestidos, eles não eram nus, eles estavam vestidos com a glória. Então eles ficaram nus da glória de Deus. Porque desde o princípio, desde quando eles foram gerados por Deus, feitos por Deus, primeiro Adão, depois Eva da sua coluna, a coluna de Adão, depois os outros filhos nasceram de ventre. Quando o pecado entrou, eles perderam a glória de Deus que havia sobre a vida deles, por isso eles ficaram nus. Entendem, irmãos? Nenhum animal, nunca havia morrido um animal no Éden. Adão não vivia de carne, não comia carne. Nenhum animal havia derramado sangue, nenhum sangue havia sido derramado na terra. E aí então vem Deus e mata um animal. E uma grande parte da teologia, dos mestres, dos eruditos das Escrituras, ousam afirmar que ele matou um cordeiro. E da pele desse cordeiro ele fez vestes. E cobriu Adão e cobriu Eva. Veja, as vestes, peles de um animal cheios de sangue. Porque é o sangue de Jesus. Deus sacrificando em prol da humanidade caída. Ele vestiu o homem desde o Éden. Ele cobriu, mesmo assim, ele guardou o homem. Desde a queda. Ele sempre guardou a humanidade. E aí você vem para a nova aliança, entenda, está Paulo e Silas na prisão, depois de apanharem, levarem chicotadas, serem fustigados com vara, o carcereiro está lá sentado dormindo, ele está lá encostado dormindo, Paulo e Silas cantando dentro da cela, os outros presos ouvindo, uma cela escura, os pés algemados, as mãos algemadas, mas a boca não. E Paulo e Silas estão ali cantando, louvando ao Senhor, perto da meia-noite, quando veio um terremoto e tremeu o lugar onde eles estavam. As algemas de todos se abriram, das celas, e então o carcereiro acorda assustado e vê as celas abertas. Ele falou: todo mundo fugiu, eu vou morrer. Porque ele sabia que os romanos não seriam dóceis com ele. E ele passa a mão na espada, vai tirar a própria vida. Paulo grita lá de dentro, fala: não faças isso porque estamos todos aqui. Todos nós estamos aqui. Então o carcereiro entra dentro da cela e vê todos eles lá. E o carcereiro então, que era um homem de coração duro, agora se aquebranta ao ver toda aquela cena. E ele traz Paulo e Silas para fora, cuida das feridas dele. Veja, o sangue. Cuida das feridas. E então ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? E Paulo olha para ele e fala: creia no Senhor Jesus, e só você vai ser salvo. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Não. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu. Sabe por que você não tem a sua casa salva? É porque você não crê.
Você diz que para sua família não tem solução. Ah, para fulano não tem solução. Para fulano não tem solução. Tem, irmão. Creia. Por causa do sangue. Poste o sangue, irmão. Por causa do sangue. É o sangue. O sangue nos umbrais. O sangue está sobre a sua vida. Então quando Deus passa, Deus olha para o sangue. E quem está dentro é guardado pelo sangue, por causa de você. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Será salvo, veja, salvo. Salvo do quê, irmão? Do juízo eterno. Não importa se ele vai vivendo no pecado, né? Mas nos últimos dias da sua vida ele diz sim para o Senhor. Ele é salvo. Não é viver uma vida que, como os pregadores de hoje fazem, serem prósperos, ricos, para viverem uma vida na terra. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é para nós sairmos daqui. Porque somos o povo celestial. Aleluias. Glória a Deus. O sangue de Cristo sendo derramado para os crentes, que é a provisão de Deus para sermos salvos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, 28. Se você não quiser abrir, o irmão vai projetar, você acompanha comigo aqui, porque meu tempo já está se findando. Olhem para cá, eu prefiro que você olhe para cá. Pois isto, Jesus está com os discípulos, momentos antes, horas antes dele ser preso, dele ser pego, ser traído com um beijo de Judas. Jesus pega o cálice e diz: pois isto é o meu, ele está segurando o quê? Um cálice, uma taça com o vinho. O sangue da nova, o sangue da aliança. Veja, o sangue da aliança. E acho que todos aqui entendem o que é aliança, sim ou não? Todos sabem o que é aliança, um compromisso. O sangue sela um compromisso, uma aliança. Por isso ela é nova. Porque a velha vai passar. O que vai valer é a nova aliança. E o meu sangue está nela. E então ele diz: derramado em... O que está escrito aqui, irmãos? 1, 2, 3. Mais forte. De quê? De muitos. Para a remissão de pecados. Eu quero que você enfatize e preste atenção nessa palavra, benefício. Poste para mim o que é benefício. Poste a imagem do que é benefício na língua portuguesa. Benefício. O que é o benefício? Já chega lá. O sangue de Jesus. Benefício. Todos estão vendo? Vantagem que se consegue tirar de alguma coisa. Benefício. Vantagem que se consegue tirar de alguma coisa. Proveito. Não obteve seus benefícios por ser corrupto. Ajuda ou serviço que são obrigatoriamente assegurados pela Previdência Social, subsídio, benefício social. Por isso que eu estou dizendo na língua portuguesa. Mas vejam bem, o sangue de Jesus foi derramado em benefício, vantagem que se consegue tirar de alguma coisa. Então existe o benefício do sangue, derramado por mim e por você. E é esse benefício que as pessoas não conhecem. Qual é o benefício do sangue derramado? O sangue da aliança.
Que benefício nós temos? Aí ele começa dizendo, volta lá no versículo, no benefício. Isso. 26, 28. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício, em proveito de muitos. Por que muitos? Porque nem todos vão crer. Nem todos vão crer. Para a remissão de pecados. Primeiro benefício. Para a remissão dos pecados. Agora veja bem, falou de benefício. Qual que é a outra imagem, irmão? Então veja bem, tem o benefício. Se fala de benefício, existem os beneficiários. Aqueles que vão se beneficiar do sangue. E quem são eles? Os que fazem parte da igreja, os remidos do sangue dele. E o que é beneficiário? Beneficiário sou eu, é você. O beneficiário é o que recebe algum benefício, que tem alguma vantagem em relação a outrem. É favorecido. Veja, irmãos, eu e você somos beneficiários de um benefício provido por Jesus na cruz do Calvário, que é o seu sangue derramado. Eu sou beneficiado com isso. Com o sangue de Jesus. O sangue da nova aliança. Mas não, você está querendo viver a velha. Você fica querendo viver a velha. As regras, o legalismo da lei. Querendo viver o legalismo da lei, debaixo de mensagens legalistas, de pregadores legalistas. Mulher, se você cortar o cabelo, você é do demônio. Se você usar brinco, usar batom, legalismo. Os legalismos. Se você não dizimar, Deus vai te castigar. E aí, no legalismo, é mais ou menos assim. Você peca, você está no inferno. Você pede perdão, você volta para o céu. Você peca, você vai para o inferno. Você pediu perdão, você volta para o céu. Imagina o anjo, fica riscando o nome e escrevendo o nome. Ele risca o nome e ele escreve o nome. Ele risca o nome quando você peca e ele escreve o nome quando você... Bom, para com isso, irmão. Você está dentro da casa. Você não entendeu, querido. Você está dentro da casa. E é o sangue de Jesus. E ele nos purifica de todo pecado. E a casa dele tem um nome. A igreja do Senhor Jesus. Essa é a casa dele. Mas para viver dentro da casa dele, tem a doutrina. Tem o ensinamento. Não é de qualquer forma, querido. E quando eu prego graça, aqueles que olham para mim, diz graça é liberdade para pecar. Veja a igreja dele, todo mundo faz o que quer. Que todo mundo faz o que quer? Quem disse que graça é liberdade para eu pecar? Graça é a minha liberdade do pecado. Porque a graça me libertou do domínio do pecado. Ela me libertou do domínio. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, como é que graça é liberdade para eu pecar? Para você pecar. A graça é a nossa liberdade. Nós não vivemos no legalismo. Eu não dizimo por medo de devorador. Se eu dizimo, eu dizimo por amor, por honra. Como Abraão fez, quando ele deu a Melquisedeque. E ele deu, depois que Melquisedeque o havia abençoado. Porque quando Melquisedeque encontra com Abraão, Abraão
Melquisedeque o abençoa e lhe dá o pão e o vinho. Aonde é que nós participamos do pão e vinho? Na ceia, na comunhão. Então Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, deu a ele o pão e o vinho, a ceia de comunhão. Depois de Abraão se fartou da comunhão e abençoado, então Abraão deu o dízimo ao Senhor. E que história é essa? Se você não devolver dízimo, você está amaldiçoado? Está roubando de Deus? Mas não é isso. O sangue me purifica. O sangue nos purifica. Então, é Mateus 26, 28. Irmão. Olha isso, irmão. Mateus. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício. Porque tem os beneficiários. Eu sou um. Eu sou um. Eu sou um beneficiário. Eu não sei você, eu sou. Porque eu creio nisso. Eu sou o beneficiário do sangue dele. E o sangue dele me deu os benefícios, me tirou do mundo e me colocou lá. Lá eu ainda não entrei. Eu saí do mundo, lá eu ainda não entrei. Eu vou entrar, e você? Por isso eu pego o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça me apronta para lá. A esperança da glória. A vinda dele. Próximo versículo. Marcos 14, 24. Marcos 14, 24. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. É o mesmo versículo, só com outra linguagem. Vou pegar também agora Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova no meu sangue. Para entrar no... Você passa pelo sangue, o sangue da nova, ele derramou o sangue. Satisfazendo a vontade de quem, irmãos? Do Pai, cara. O sangue dele foi derramado, satisfazendo a vontade, o propósito do Pai. Vontade, não, vou mudar para o propósito, o plano dele. Ele derramou o sangue. E ele está dizendo agora, explicando: este cálice significa a nova. Não, mas você quer viver velha. Quer não? Você quer viver a velha. Sacrifício? Você fazer sacrifício de quê, irmão? Se na própria lei ele falou que não queria mais sacrifício, hein? Chega, não quero mais sacrifício. Voto. Não, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso por você. Faz nada, irmão. Quantos votos você quebrou? Olha para a oração de Jonas no ventre do peixe. Quando ele vai para o ventre do grande peixe, lá dentro do ventre do grande peixe, ele faz uma oração. Leia Jonas. Ele fala assim: tudo aquilo que eu votei e não paguei, se o Senhor me colocar lá de novo, eu vou pagar. Veja, ele tinha votado, não tinha cumprido, agora ele está fazendo uma oração para Deus colocar ele lá para ele cumprir os votos que ele votou e não pagou. Voto. Na nova aliança você não precisa de voto. Ele te deu o voto de confiança. Você é beneficiário, irmão. Você é beneficiário. Sabe o que é beneficiário? É igual minha mãe com meu pai. Meu pai trabalhou, morreu. Ela se tornou beneficiária do meu pai, recebe a pensão do meu pai.
ficou com a pensão do meu pai. Estão entendendo? É os filhos que perdem o pai e mãe ainda novos, não entendem, mas se tornam beneficiários até certa idade. Tem os benefícios. Ah, meu irmão, nós somos os beneficiários. Este é o cálice, significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Diga glória a Deus. Eu vou ficar por aqui. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É pelo sangue, o sangue derramado. O sangue te tira do mundo e te coloca lá. Vamos ficar de pé. Quinta-feira que vem eu continuo com o sangue. Eu vou falar de 12 benefícios. Escrevi aqui. O Novo Testamento. Há 12 coisas que o sangue de Cristo faz. Temos 12 coisas que o sangue de Cristo faz na nova aliança, para os beneficiários. Eu já sei porque eu escrevi, pus tudo aqui para falar para você. O sangue. Por isso o sangue te purifica de todo pecado. Por isso o sangue de Jesus, coloca outra imagem, ô irmão, a do sangue de Jesus ser precioso. Aleluias. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não só de um nem de dois, mas de todo pecado. Eu vou chegar lá, diga glória a Deus, apresenta as suas mãos. Pai, obrigado. Obrigado pelo sangue derramado, porque no sangue de Jesus somos purificados de todo pecado. O sangue de Jesus, derramado pela remissão, na obra da expiação, para a nossa redenção. Obrigado, Jesus. Que nesta noite o Espírito do Senhor alinhe este irmão, esta irmã, no posicionamento dela. Porque Cristo nos tornou beneficiários. Ele nos beneficiou de tudo que Ele fez, de tudo que Ele se submeteu. Nele somos sarados, nele somos curados, nele somos prosperados. Eu ergo as minhas mãos porque sou sacerdote. Somos sacerdotes, nós temos livre acesso ao trono por causa do nosso sumo sacerdote. Pai, assim como Paulo proclamou em Efésios 1:3, eu proclamo agora. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Que já nos abençoou, Pai. Estamos dentro da casa do Senhor. Somos beneficiários do sangue e da água. Do sangue que nos purifica de todo pecado e da água, a palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quem precisa de cura, receba a cura porque ela é sua. Quem precisa de provisão, receba a provisão porque ela é sua em Cristo Jesus. Quem precisa de saúde, saúde. Quem precisa de restituição, restituição, em nome de Jesus. Se você recebe, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Irmãos, vá em paz até domingo, aqui na sede com o nosso culto ao Senhor. Vá em paz em Cristo Jesus. Só dá tchau para o seu irmão.